Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Deus me deu uma palavra, mas eu quero... eu estava conversando com Deus, eu não sei, eu percebi que mais pessoas hoje estão assim, parece inflados, né? Mas há uma unção de amor do Espírito Santo nesse lugar. E se você quiser, você tem que pedir. Porque Ele está passeando aqui no nosso meio e Ele só está esperando você estender a mão. E o Senhor, eu falei para o Senhor, eu gostaria de dar essa palavra com mais tempo, com mais instrução. E Ele foi enchendo meu coração de uma palavra durante esse dia e eu queria compartilhar isso com você. Alguns irmãos já tiveram uma prévia porque oraram comigo. Olha que legal esse negócio. Tiveram uma prévia e estavam orando comigo. E eu quero compartilhar com você. Leia comigo. 24 diz: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Olha só, estavam comendo esterco de pombo. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: o que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. E o outro dia lhe disse eu: dá cá agora o teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, sobre a sua carne. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Olha só, ele estava com ódio do homem de Deus. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como este filho de homicida mandou tirar minha cabeça. Olha, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do meu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, porque, pois esperaria eu mais pelo Senhor? 7:1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por 1 siclo, 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia isso suceder. Disse Eliseu: eis que verás com os teus olhos, porém tu não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, e eles nos deixem viver, se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, já estamos mortos mesmos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros de cavalo, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomando dali prata, ouro, vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros:
não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos, os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu, dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, e eis que eles estão com toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando, e enviamo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor na boca do seu profeta. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu. Como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele? Porque quando o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém tu não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amados, eu li toda essa história, e se você lembrar, começa assim: depois disso, o primeiro versículo que a gente leu foi depois disso. Depois disso foi o seguinte: o exército desse rei da Síria cercou a casa onde estava Eliseu, e ao amanhecer o jovem Geazi abriu a janela e olhou e disse: estava aquela multidão de soldados lá, fechou a janela e disse para Eliseu: estamos mortos. Ai, e agora? E o Eliseu disse para ele assim: que nada, rapaz. Você não enxerga direito, você só enxerga com os olhos humanos. Senhor, abre os olhos do moço. E aí mandou ele abrir a janela de novo, e quando ele abriu a janela de novo, estava lá o exército celestial, feriu aquele grande exército de cegueira, e o Eliseu mandou eles fazer uma corda bem grande, sim, sabe quando carrega a criança do jardim de infância pela rua com a cordinha, para elas não se soltarem, para ir sempre na filinha? Pois é, levou todo aquele mundaréu de gente daquele exército para o rei de Samaria. E o rei quis matá-los, mas Eliseu disse: não, vamos fazer um banquete, vamos alimentar eles, vamos mandar eles de volta. E ainda assim, olha só como Deus estava chateado com esse reizinho da Síria. Porque com toda essa benevolência, ele juntou um exército de novo e foi contra Samaria, contra o povo de Deus de novo. Aí começa essa história. Depois disso, né, começa essa história. Ele ajuntou de novo, fez um cerco. O povo de Samaria estava morrendo de fome. O povo desse mundo está morrendo de fome. Eles não têm nada que sacie a sua alma. A fome da alma no mundo é tão grande hoje, amados. É tão grande hoje que as pessoas estão inventando coisas para se saciar. Você já percebeu como é que começa o pecado a agir na vida de um homem? Primeiro ele dá uma saidinha, depois ele não consegue só dar uma saidinha, ele já passa a noite, daqui a pouco ele tem uma amante, daqui a pouco... E o pecado tem que ir aumentando, e primeiro era só um adultériozinho, depois já é uma orgia, e depois já é, sabe-se lá, daí já entra, né? Deus entrega ele aos seus próprios
desígnios, e daí vira essa bagunça que a gente está assistindo na televisão hoje. As novelas estão querendo, assim, engrandecer essa atitude como se fosse algo que realmente fosse saciar, porque sacia momentaneamente. Todo pecado produz um prazer momentâneo. Então eles estão se enchendo de muitos prazeres momentâneos, assim, numa sequência louca e mórbida, tentando saciar a alma. Mas o que eles têm é fome, o que eles comem é cabeça de jumento, o que eles comem é esterco de pombo. O mundo está precisando de comida boa. Nessa história, tinha um homem de Deus que falou algo, eu vou colocar aqui esse homem de Deus. Ele veio e nasceu de uma virgem. E ele disse: haverá vida em meu nome. Vão e preguem. Ele tirou um dia os apóstolos da cadeia e disse, abriu a cadeia lá, tudo automaticamente. Outro dia ele disse, agora vão e apresentem-se no templo e falem para aquele povo todas as palavras desta vida. Deem comida para aquele povo. Deem alimento para essa gente que está morrendo de fome, que está tentando se saciar com sexo, com orgia, com droga, com bebedeira, com glutonaria, que estão tentando com ideologias se saciar e não conseguem, e nunca vão conseguir, porque é esterco de pombo. É cabeça de jumento. Aliás, cabeça de jumento são aqueles que querem que essa ideologia seja implantada. Não tem um alimento que sacia a alma de ninguém. Mas nessa história me chamou uma atenção muito forte. O Espírito Santo me levou a ver. Tinha 4 leprosos nessa história. Eu digo que tinha 4 evangelhos. Para falar desse homem de Deus, da palavra desse homem de Deus, tem 4 evangelhos. Vou dizer que cada leproso ali simboliza um evangelho. E vou dizer mais, cada leproso daquele ali simboliza eu e você. Porque nós estávamos na mesma condição, cheios de pecado, ainda estávamos fora da cidade, estávamos fora da realidade do mundo, cheios de pecados. Mas Jesus veio, nos lavou do pecado. E nós que éramos leprosos, encontramos os despojos da obra de Deus. Lá na cruz, despojando todo o principado e toda a potestade, está escrito em Colossenses. Despojou todo o principado e toda a potestade, cravando na cruz, expôs eles à ignomínia, botou eles no ridículo. Como diria aquela mulher da praça, botou eles no ridículo. Ridicularizou o inferno. Tirou as chaves do inferno e da morte das mãos do diabo. Deixou víveres, deixou abundância, mas precisa crer. Sabe, amados, quando eu leio esse texto daqueles 4 homens falando, se nós ficar aqui, vamos morrer de fome. For lá para a cidade, vamos disputar esterco de pombo, só vamos atrasar um pouquinho, mas vamos morrer também. Se for lá para o arraial, se nós formos para esse mundo, quando eu vi o vídeo do chileno, quando ele disse assim, mesmo que isso nos custe a própria vida. Há uma proposta do céu para a igreja, dizendo, não importa o que vai te custar, e se custar a tua vida, mas se você ganhar os céus. Se ficar, vai morrer, vai para o inferno. Se eu for e pregar, eu vou para o céu. Se eu crer, Deus vai mudar a minha vida. Então eu vou arriscar, eu vou ao encontro da palavra do profeta. E daí eles encontraram despojos. Mas houve uma coisa mais interessante ainda na vida desses 4 leprosos, desses 4 evangelistas. Eles comeram, imagina só, todo mundo morrendo de fome. Eles chegam numa tenda, tem lá um leitão a pururuca. Não, um leitão a pururuca judeu não comia, né? Mas tinha lá um peru. Né? Tinha tabule, tinha do melhor. Aquelas coxas de peru assim, assada, pronta assim, estava lá já meia fria. Pegaram, comeram, escolheram. Nossa, tudo de bom.
Ai, não aguenta mais. Aí começaram a escolher. Nossa, só tem ouro aqui, cara. Nossa, tem tanto. Olha, eu achei uma outra caixa de ouro. Olha quantos ciclos de prata tem aqui. Olha que roupa linda, rapaz. Nunca, nem na minha vida, antes de ser leproso, tive uma roupa dessa. E pegaram aquilo tudo, foram lá e esconderam. Sabe o que nós estamos fazendo? A igreja hoje descobriu o banquete do rei. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Estamos vindo aqui comer escondido. Estamos falando de prosperidade entre nós. Estamos falando como a gente pode ficar milionário no reino de Deus, que Deus abençoe. Fica mesmo, irmão. Se seguir os princípios, fica. Mas eles não estaremos pecando se temos essa boa nova para toda aquela cidade. Amados, é pecado nós não pregarmos o evangelho todos os dias para as pessoas lá fora. É pecado se você não se posicionar. Será que é só lá no Paquistão? Será que é só lá? Essa semana a gente vai mudar, vai ser Iraque, né? Agora, Irã. No Irã, a igreja no Irã, as pessoas vão para um lugar escondido, fecham tudo para ninguém ouvir lá fora e começam a dançar na presença de Deus. Se eles dançarem fora, eles morrem. Mas nós, que temos o direito de dançar até na rua, não vamos na rua dançar. Se nós ficarmos com esse segredo para nós pecamos. Se nós ficarmos com esse segredo da salvação para nós, para o nosso grupinho, nós estamos em pecado. O que eles fizeram? Vamos lá para a cidade. Bateram na porta. Porteiros, o que vocês querem? Disse, olha, nós temos uma boa nova. Tem abundância. Jesus acabou com o diabo, pisou na cabeça dele. Lembra daquela música que o Tiago gostava de cantar? Jesus entrou no território do inimigo, pegou o que o diabo roubou. Pegou o que o diabo roubou. Trouxe de volta. Abacuque prega. E também Joel fala, restituir-vos-ei os anos consumidos. Deus trouxe uma abundância sobre a igreja, mas não para a igreja ficar com essa abundância, escolhendo roupa, escolhendo carro, escolhendo culto bonito, escolhendo o meu pregador predileto na internet, ou seja lá onde, mas pregando. Tem gente com fome ainda. A cidade está morrendo e a notícia é nós que temos que ir dar. É nós que temos que levar a mensagem, chegar lá e dizer, olha, tem comida suficiente no arraial. Deus fez um milagre. Deus já resolveu essa fome da tua alma, essa sede que você busca em carro novo, em apartamento novo, em orgia, em sexo, em droga. Ela não te sazia, mas Deus já providenciou. Aleluia. Uma aliança com você, você pode desfrutar do melhor dos céus. Achei interessante, eu ia falar pastor John, o profeta. Quando o John estava falando, me veio uma frase do Mike Murdock, que ele disse assim, a obra de Jesus garante a nossa vida no céu, mas os ensinos, os princípios ensinados por Jesus, nos garantem a vida na terra. Quando a gente vive a palavra, a gente vive com a satisfação plena que Jesus preparou. Tem algum infeliz aí? Levanta a mão. Mas você tem problemas? Quem tem problema, levanta a mão.